gente já tratou um pouco desse tema, João. É, não, não discuta, curta. De certo modo, estou tentando elaborar aqui na cabeça a síntese do que ele falou. Ele diz, olha, a geração anterior ia à praia, depois uma outra geração ia à praia e precisava tirar foto. Depois a outra geração precisava ir à praia para tirar foto e postar. E agora não importa apenas você ir à praia, não importa você apenas ir à praia e registrar com a foto, não importa nem sequer você ir à praia, registrar e postar. Você tem que ser curtido. Se o outro não curtir, a praia não valeu a pena. E aí ele diz, professor, leve essa minha angústia, essa discussão para lá, para a gente conversar, né? Para vocês, João e você, discutir um pouco isso, o que é que está na raiz dessas coisas e tal. E aí eu até pedi para ele um tema, ele disse, não, fica até difícil de eu tentar sintetizar um pouco esse tema, e me veio exatamente esse tema, né? Não discuta, curta. Ou então, curta e não discuta. Né? Eu acho que nós estamos numa época em que a estética, ela, de certo modo, ela começa a invadir muitos espaços. A gente já falou um pouco aqui de que a gente tem que vigiar bastante, João, para que aquelas coisas que nos agradam, que elas não nos escravizem, que nós não passemos a fazer com que as relações sejam escravizadas por algumas novidades estéticas e que a gente não sacrifique, inclusive, a nossa essência, a nossa ética, os nossos valores, as nossas relações, tendo em vista essa questão. Né? Então, vou jogar a bola para você para a gente começar esse bate-papo, né? O que é que estaria na raiz dessa necessidade? Dizia ele que os filhos dele, assim que chega num lugar, já tira a foto e já procura saber se tem internet. Se não tiver, então o fim de semana vai ser horrível, não sei o quê, e lá vai ter que comprar créditos no celular para poder ir postando, e só então a vida está valendo a pena. Tiago, uma das coisas que mais progrediram na história da humanidade foi a comunicação. Exato. O próprio ser humano não nasceu falando. O próprio ser humano, adulto, em tempos muito primordiais, em tempos muito antigos, não falava. Sim. Não é? Muitos se comunicavam por sinais, outros se comunicavam por gestos, por gemidos, e depois veio a linguagem. Há uma imperiosa necessidade de comunicação do ser humano. Depois, o ser humano avisava de longe com os avisos, sim, né? Sim. Os correios com pombos, não é? Depois com cartas, depois com telégrafo, rádio, televisão e, por último, a internet. O telégrafo foi uma coisa incrível. O código Morse, né? Aquele código de sinais, sim. Aquele código de bips, bip longo, bip rápido, 2 bips, enfim, para entendimento. Então, uma das mais imperiosas necessidades do ser humano é de comunicação. E hoje, com o advento da internet e em seguida o advento das redes sociais, essa comunicação é diária e é muitas vezes ao dia. As pessoas que se sentem na necessidade de comunicar, muitas vezes até sua intimidade, muitas pessoas comunicam a sua própria intimidade, não é? E as pessoas têm essa necessidade. Então, em função disso, dessa imperiosa necessidade de comunicação, que é própria dos seres vivos, dos seres humanos principalmente, né? Então, hoje, nas redes sociais, tem muitas publicações de muitos milhões de pessoas no mundo inteiro. E entendo muitas publicações, algumas são bonitas, algumas são boas, algumas são simbólicas,
algumas são representativas, não é? Algumas são necessárias e algumas, não é, são absolutamente desnecessárias, mas é sinal dos tempos, não tem mais volta a isso, Tiago. Sim, E sim. quando muitas dessas publicações são de pessoas amigas, de pessoas conhecidas, de pessoas que a gente admira, de pessoas que a gente conhece, então a gente ora curte, ora comenta, ora só vê, não é? Mas tem muita gente que publica, que faz questão da curtição. Se for amigo, curte. Se não for amigo, se não curtir é porque não é amigo, é porque está acontecendo alguma coisa. Esse é o problema. Às vezes, nas tais curtições, né? Os coraçõezinhos que se coloca nas curtições das publicações. Porém, o que a gente sabe é que isso é uma coisa praticamente irreversível nos tempos de hoje. Agora, aí as pessoas, todo mundo tem que aguentar tudo, né? Se quiser, se for uma pessoa que viva diariamente ao celular, né? Porque o celular hoje já faz parte até do corpo humano, é incrível, não é? Tem gente que diz que no futuro o celular poderá ser um chip colocado no ser humano, e o ser humano vai, com a sua mente, imaginando essas coisas, criações do futuro, talvez distante, mas possível, não é? Então, curtir e não discutir, muitas vezes é o que muita gente faz. Curte e não discute publicações, às vezes polêmicas, às vezes não curte e às vezes rebate. Por isso você tem tanta briga, tanta discussão em rede social. E aí, como curtir sem discutir? Quando ele jogou a questão lá, João, me ocorreram imediatamente assim, mania, eu fico dizendo, na minha cabeça não é uma cabeça de gente que funciona no padrão. Imediatamente vinham livros, né? Então, 2 livros me ocorreram, né, naquele momento. Um livro que, inclusive, foi a época que eu estava na Leão Sampaio, foi me sugerido, e eu olhei, confesso, eu olhei meio de soslaio, assim, meio desconfiado daquele livro. Era o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Eu digo, Sim. nossa, um livro de ficção. E aí, assim, a cabeça, naquela época, eu sempre dizia, não, acho que eu já li na época do ensino médio literatura suficiente, não tenho necessidade de tanta coisa nessa linha de ficção, enfim. E fui meio com o pé atrás e fui gostando, e até hoje sou admirado e agradecido pela recomendação, inclusive, né, agradecido pelo fato de eu não ter resistido ao ponto de não ter lido o livro. Li o livro praticamente em uma semana, numa sentada, muito rapidamente. Então, o Aldous Huxley, no livro Admirável Mundo Novo, tem uma parte lá que ele diz assim, a sociedade ela vai sendo criada em pedaços, né? Tem o grupo de crianças que vão sendo criadas para serem da classe alfa, outros da classe beta, outros da classe... e aí, delta, etc. Cada um usando essas letras gregas. Então, o Huxley diz o seguinte, aquele grupo que vai para ser os beta, né, que seriam os funcionários, aqueles que vão fazer coisas no dia a dia, essas pessoas elas serão criadas para não gostarem de leitura, para não gostarem de liderar. Então elas vão recebendo, tem inclusive uma expressão chamada hipnopédia, né? Hipno do sono e pédia de educação. Então, educação através do sono, as crianças vão recebendo X vezes por noite a frase, eu não gosto de liderar, liderar cansa muito. A pessoa que está à frente tem sempre muita dor de cabeça, então vai recebendo uma desconstrução dessas coisas. E aí uma coisa que marcou, que para isso serve o exemplo, essas crianças vão sendo colocadas em determinado momento, ainda engatinhando, elas vão sendo colocadas de frente de uma montanha de livros.
uma montanha de livros ao centro de uma sala. E aí eles vão e uma água morninha vai passando por debaixo delas e elas vão engatinhando na direção desses livros. Quando elas estão tocando, estão chegando perto desse livro, elas recebem uma carga de choque muito grande. E aí, cada vez que ela tenta tocar nesses livros, ela toma choque. Resultado, com o passar do tempo, quando ela cresce, ela não vai gostar de leitura, ela vai querer que toda a diversão dela vai ter que ser paga, né? Ela não vai querer nada ao ar livre, ela vai sempre estar direcionada a uma vida privada dessas coisas ligadas à natureza, etc, etc. Por que é que me ocorreu isso? Porque a gente começa, de certo modo, a ser construído, né, nesses processos educacionais. A gente vai sendo direcionado para esses processos educacionais, de modo que a gente vai dizendo, não gosto disso, não gosto daquilo. Às vezes a gente nem sabe bem o porquê. Mas a criação da educação, a gente vai fazendo isso. E o outro livro, Ordo Amores, né, do Max Scheler, que o Scheler diz o seguinte: todo ser humano ele é criado para o amor. Ele é criado necessariamente a sua essência é ser amado e amar. Enquanto você não chegar a isso, fica o vazio. E aí me ocorreu exatamente isso. Eu digo, as pessoas ficam buscando cada vez mais essa sensação de amor, essa sensação de bem-querença, essa sensação do like, né? Do ser aprovado, do ter aprovação, do ter carinho, do ter o acolhimento do outro. Não é? E em função disso, como a gente não esclarece essa necessidade do amor, João, muitas das vezes a gente vai buscando coisas cada vez mais fortes. Não é? E aí, num primeiro momento, você vai atrás do abraço, depois você vai atrás do abraço fotografado, depois atrás do abraço fotografado com as curtidas, depois do abraço... E aí a gente vai aumentando essa dosagem, quando na realidade, se o Max Scheler tem razão, não é? A gente deveria, em última instância, era buscar o elemento fundamental da nossa vida, ou seja, buscar amar e ser amado. E aí, talvez a gente não tivesse problema, por exemplo, com as discussões sobre os nossos comportamentos, sobre as críticas, sobre os elogios, a gente não enalteceria muitos elogios, a gente não depreciaria muito as críticas, porque... Aí já disse uma vez aqui, Santo Agostinho diz, eu prefiro alguém que me critica porque me corrige do que alguém que me elogia porque me corrompe. Né? Então, se eu buscasse, né, o amor próprio, saber qual é o meu verdadeiro valor, eu não precisaria de tantas visualizações, de tantos seguidores, de tantas curtidas. Eu viveria a minha vida de forma feliz, sabendo quem verdadeiramente sou e sabendo o elemento verdadeiro para o qual eu vivo. Ou seja, viver em função do estar na vida para amar e ser amado. Mas as pessoas, na grande parte das suas vidas, com hábitos, né? Ou seja, você se habitua àquilo e você acaba fazendo daquilo uma grande parte da sua vida. Né? Exato. Hoje, por exemplo, o hábito do celular é uma coisa impressionante. Né? É uma coisa impressionante, para muitos indispensável, porque você usa o celular para o trabalho, você usa para a sua informação, você usa para a sua comunicação interpessoal e grupal. Não é? Você usa para fazer negócios. Sim. Você usa para se divertir também, e você usa para se visualizar, ou seja, para fazer publicações. Muitas delas, publicações úteis, outras nem tanto, não é? Mas você usa para a coisa pessoal. Então, o que acontece? Com as publicações, você tem um retorno. Tem muita gente, nesse momento, plugada ao celular. Aqui na nossa sala tem dois. O Vitor aqui o jornal todo. Ele está o jornal todo ao celular, mas ele não deixou de trabalhar aqui. Não é? Exato. Não falhou, não teve nenhuma falha aqui no jornal, mas o jornal todo
ao celular. O Adriano também, buscando ali também informações, o Vitor aqui também, muitas vezes ele dá uma informação nova a gente, né? Você está E ao eu celular, registrando vocês. você está ao celular filmando para Exato. publicação, não é? Isso quer dizer, então a necessidade de comunicação é muito grande. É a coisa que a coisa que mais evoluiu no mundo foi a comunicação. Então, se hoje nós temos, as pessoas se habituam também. Tem gente que não pode deixar de fazer uma publicação por dia, sob pena de achar que não está aparecendo ou que não, que se sente na obrigação de fazer uma publicação por dia, né? Ou mais publicações por dia. Então, isso, a meu ver, se deve desta necessidade que as pessoas têm de comunicação, que agora é uma coisa pessoal e uma coisa pública e como eu disse, às vezes até a intimidade vai a público, né? Tem gente que faz uma publicação, eu estou aqui em frente ao salão para fazer as axilas, como por exemplo, né? Sim. Aconteceu, já vi isso nas redes sociais. Então, é a necessidade de comunicação. Agora, as pessoas devem ter a suficiente maturidade para entender que nem todo mundo pode ver aquela publicação e nem todo mundo precisa curtir aquela publicação mesmo vendo, não é? Exatamente. Então, essa é a imperiosa necessidade que existe, de as pessoas não se sentirem diminuídas porque alguém, embora tenha visto, não curtiu a sua publicação. Isso não diminui as pessoas. É um problema que nós estamos vivendo hoje. Tem gente que hoje se preocupa porque algumas pessoas não curtiram suas publicações. Tem gente que fica com raiva porque determinadas pessoas não curtiram as suas publicações. Não é? Isso é um problema, é a pessoa querer mais problemas para viver no dia a dia, já tão atribulado do mundo moderno. Agora, o pior de tudo é quando estabelece discussões banais, né? Discussões que não levam a nada, né? Para tentar valer o seu ponto de vista para outras pessoas, né? Aí sim, é onde alguém pode até curtir, mas não discutir. Porque, inclusive, tem aquela frase que diz que não se deve discutir com os idiotas, com os tolos, né? Para não ser também tolo, para não ser também idiota, não parecer também idiota perante as pessoas que estão ali testemunhando aquilo. Isso é uma coisa que nos tempos de hoje, eu nem sei se no passado a filosofia imaginaria que tinha, embora seja a ciência do conhecimento, imaginaria que tinha relações humanas hoje tão assim como tem. Exato. Nós estamos tendo, né? Eu gosto da tua forma de abordagem, assim, você sempre tentando pegar o lado positivo, para que as pessoas comecem por ele. Eu acho que tem que fazer isso mesmo. Quer dizer, qual é o elemento positivo que há nisso? É o elemento da comunicação, o elemento da interação, né? da ação entre os sujeitos. No momento em que cada pessoa está isolada, né? Ilhada, né? Nós criamos esses instrumentos de irmos mais além, de ir ao outro, né? Nós somos, Aristóteles já dizia, nós somos um animal social. Nós somos o único animal capaz de comunicação, de viver em comunidade de forma consciente e optar por isso de forma consciente. E aí, assim, a tua fala, ela não desconstrói o outro lado, né? O lado de que a gente precisa estar em alerta para ter a justa medida. Já que a gente falou de Aristóteles falava de que o meio, né? Nós devemos buscar o meio termo. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, quer dizer, a justa medida. O que é que eu devo? A gente tem que tomar bastante cuidado com essas exposições. Né? Fala aqui uma confidência aqui. A minha esposa, ela tem uma página lá no Instagram de humor, né? Humor Meu Padim. E aí, a minha filha fica
vibrando, porque é muito engraçado, algumas tiradas lá desse Instagram, não sei quantos, aí fica, olha, papai, já tá não sei quantas mil seguidores, não sei quantos, não sei o quê, e um belo dia ela diz, papai, você, aquele canal lá teu do YouTube, tem quantos seguidores? Eu digo, não, filha, o pessoal não gosta muito de filosofia, o pessoal gosta de rir. Ela, mas quantos são, não sei o quê? Eu digo, deve ter uns 300. Mas aí você continua postando, eu digo, eu posto para deixar guardado. Eu posto porque eu acredito que seja importante aquilo que deva ser postado. Eu posto, por exemplo, agora estou postando só os bate-papos filosóficos que nós estamos tendo aqui, né? Porque eu estou tendo pouco tempo para gravar. Aí ela diz, não, pois tem que ver uma forma de aumentar essas curtidas. E aí eu vou sempre chamando para o meio termo. Não, filha, a gente precisa estar... Aquela questão que a gente falava semana passada, na vez passada. A gente precisa estar se comparando com a gente mesmo para a gente ver em que é que a gente está melhorando. Né? Quais são os elementos de fato importantes? Né? Eu não vivo em função das curtidas, eu não vivo em função dessas realidades. E uma das expressões que, inclusive, o Mahatma Gandhi dizia, que eu trago muito para mim, né? Quando as pessoas chamavam Gandhi, você está fazendo essa greve, os hindus estão contra, os indianos estão contra, também os árabes, etc. Todos estamos contra. E ele dizia, em questão de consciência, a lei da maioria não conta. Então, assim, para mim, eu tenho muito clara essa frase para que eu possa tomar consciência do que de fato vale a pena. E aí aconselho exatamente o nosso rádio ouvinte, o nosso ouvinte, o nosso aluno, né, ex-aluno que estava lá angustiado, não tenha tanta angústia, porque essas pessoas, como disse você, elas estão tentando do seu jeito se comunicar, estão tentando interagir com os outros, elas estão tentando, aí falando a partir do Mark Scheller, estão tentando ter o seu quinhão de amor, de bem-querença por parte das outras pessoas, mas claro, tem que ter a prudência de dizer, olha, cuidado para você não virar escravo disso, cuidado para você não se expor em demasiado. Por quê? Porque nas redes sociais tem gente que lhe curte, mas tem gente que às vezes pode colher aquilo ali para fazer um mal, para colher uma informação para lhe prejudicar. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essa justa medida. E era isso que você estava assim, eu achei muito bom você dizer, olha, a gente tem que tomar consciência do limite, até onde a gente vai nessas exposições. A comunicação é uma necessidade, e inclusive nós temos um instrumento aí nunca dantes visto, que é a internet. Ontem eu estava olhando um pouco o GPT, né, o chat, para ver como era que funcionava, dando uma olhada, curiando um pouquinho. Né, estava até pensando em trazer um pouco essa discussão, mas aí ele me provocou sobre isso. Eu digo, não, deixa o GPT para depois, quando eu tiver explorado mais. Mas assim, esses avanços, eles são estonteantes, eles são fantásticos e eles devem ser utilizados por nós sem medo. Né? Agora, sempre, a prudência valia para Aristóteles há 2.000 anos atrás, 2.600 anos atrás, vale para a gente até hoje. Né? A prudência de você saber até onde você não vai se tornar escravo valia para Platão lá no passado, vale para a gente hoje. Como a gente sair da caverna lá no Platão, como a gente não se colocar numa caverna nova hoje. Perfeitamente. O que você traz é o seguinte... E o que a gente discute no sentido digamos assim, não no sentido de discordar, não teria problema em discordar, mas no sentido de debater, de trazer ao conhecimento, é que em tudo o que deve prevalecer, o que deveria prevalecer é a qualidade. Sem dúvida. Qualidade da sua comunicação. Sim, sim. Qualidade da sua postagem, que ela não seja depreciativa, que ela não seja tão fútil, sim, que ela não seja tão banal, que ela traga algo de você que possa alegrar os seus admiradores, que possa alegrar os seus seguidores, de algo assim. Porém, a gente sabe que tem hoje os comunicadores, que a internet hoje tem muitos comunicadores, tem pessoas que têm milhares, até milhões de seguidores, que querem apenas monetizar, querem ganhar dinheiro com o inusitado,
com o diferente, com o anarquizado, com aquela coisa que chame bastante atenção, seja lá por que for, mas chame a atenção, não é? Então, esses aí até muitos podem estar ganhando dinheiro. Não é o caso da grande maioria. Você, por exemplo, eu não vou ganhar dinheiro com publicações, meras Sim, publicações. exatamente. Você não, Adriano não, Vitor não. A gente não monetiza, não está monetizando, né? E eu sou muito tímido nessas publicações, porque eu tenho assim comigo toda. Eu quero responder a todos. Os meus seguidores, quando eu encontro. Eu tenho alguns seguidores, uma boa quantidade de seguidores no meu Instagram, onde eu praticamente não posto, mas quando eu vejo alguém começou a seguir você, eu quero logo seguir de volta, não é? Sim, sim. Porque é uma forma de corresponder. Talvez eu não tenha seguido muitos que me seguiram na comunicação, porque talvez eu não tenha dado tempo ver, mas eu gostaria de seguir todo mundo que me segue, Sim, não é? sim. Mas então o que acontece é que o que é preciso hoje, neste mundo aberto ao nosso dispor, não é? Para que nós possamos nos expor, ou com opiniões, ou com imagens, ou com passagens das nossas vidas, ou com aquilo que queremos divulgar, que haja qualidade. Não é? Que alguém coloque isso na sua mente, não é? Para evitar o fútil, para evitar o banal, para evitar polêmicas desnecessárias, não é? Porque isso traz à pessoa tanto qualidade de vida e, sobretudo, tranquilidade nas suas vidas. É um assunto que não dá só para 1, 2 ou 3 programas. São as coisas de hoje. É o que a gente está vivendo, o que a gente está vendo, o que a gente está sentindo, o que a gente está lendo, está ouvindo, está vendo, enfim, no dia a dia. São as redes sociais avassaladoras, não é? As participações cada vez maiores, não é? Eu conheço pessoas nas redes sociais que eu jamais imaginei que aquela pessoa ou tivesse tempo, ou tivesse motivação para ir para as redes sociais e estão nas redes sociais. Isso é bom, porque, eu repito, a coisa que a gente mais faz nas nossas vidas é se comunicar. E quanto melhor a gente se comunica, mais tranquilidade nas nossas vidas a gente tem. Esse é Olha que eu sou comunicador desde garoto. Eu comecei a trabalhar ao microfone aos 12 anos de idade. Hoje eu tenho 70. Então, não é? Mas é claro que assim, a gente se comunica de forma natural. Eu creio que a grande maioria das pessoas é assim, se comunica de forma natural. Mas aquelas que têm a preocupação com curtições, com os likes, com o número de seguidores, com isso, essa é uma preocupação que não dá qualidade de vida às pessoas, que não dá tranquilidade mental às pessoas. Eu acredito que, assim, bastante, digamos assim, traduzindo um pouco a parte filosófica que você traz hoje para o nosso bate-papo filosófico, sempre muito edificante, de um pensador tão bom como você, Tiago. A gente fez agora, João, e eu quero ficar a gente dar um encerramento de hoje dizendo assim: abriram-se aí pelo menos, eu penso que muitas, tantas janelas de possibilidade de discussão. Eu acho que uma dos bate-papos filosóficos, dos muitos bate-papos filosóficos, essas pessoas que vivem em função dos likes, as pessoas que vivem em função da monetização, e aí já ocorrem os políticos que estão ali nas CPIs buscando aquele foco, aquele momento de causar, né, de lacrar, como eles dizem. Aí a gente já tem outro espaço para a gente discutir depois, né? Essa angústia das pessoas de buscarem isso, né? E eu penso que a gente poderia ficar
aqui, né? Nessa necessidade que nós temos de refrear a nossa busca dessa aprovação do outro, né? Precisamos, porque assim, se eu estou com necessidade de aprovação, a minha autoestima está muito baixa, aí já seria um tema psicológico, né? Já não estaria na seara da filosofia, quer dizer, tem um monte de coisa. O que eu quero provocar agora, encerrando sem encerrar de propósito, né? Que as pessoas comecem a dar uma olhada nesses bate-papos que a gente está lá no Reflita com o Tiago Landim, que na realidade já daqui a pouco vou ter que botar lá, Reflita com o Tiago Landim e João Hilário, né? Com muita alegria, com muita alegria, porque na realidade, João, eu penso que se não fosse essa dobradinha, não teria o bate-papo, não teriam essas reflexões. Então, eu quero provocar as pessoas que busquem lá no YouTube para se inteirar com isso, para fazer outras pessoas, não querendo likes, nem curtidas, nem seguidores, mas para que a gente possa levar. Por último, você me fez lembrar uma coisa que a gente já havia discutido lá no passado, o Miguel de Unamuno, lá da Espanha, numa carta que ele enviou para o sobrinho angustiado, querendo saber o que era que ia fazer da vida, né, que tinha pensado várias profissões, e o Miguel de Unamuno fez um texto muito bonito, que até foi publicado depois, não é? O Miguel de Unamuno dizia o seguinte, para ele, em uma síntese: não importa qual é a profissão que você vai escolher, mas assim, tudo que você for escolher, toda coisa que você for tocar a sua mão, não é? Tudo aquilo que você escrever na sua história, faça questão de que seja algo que se for algo que daqui a uns 200 anos, daqui a alguns anos, você continuará sentindo orgulho de si mesmo, assuma. Então, assim, quando você for pensar alguma coisa para você fazer, pense no máximo de tempo, né? O Oswaldo Montenegro diz, dê uma olhada, faça uma lista dos grandes amigos, quem você mais via 10 anos atrás. Então, bota 10 anos para frente, 15 anos para frente. As empresas perguntam para você, qual é o seu projeto daqui a 15 anos? Então, quando você for ver o que de fato importa para a sua vida, imagina daqui a 10, 20, 30 anos, quando você estiver envelhecendo, se você ainda curtiria o seu jeito de ser nesse exato momento. Se daqui para frente você ainda vai sentir orgulho daquilo que você está fazendo, aí sim, você sentir orgulho, você curtir. Né? Que eu acho que o fundamento que você disse, você precisa, a sua frase aí, você precisa ter essa sensação de realização, de autorrealização, de curtir e de ser feliz sendo quem você verdadeiramente é. Gente, o nosso grande pensador aqui todas as sextas-feiras no Bate-Papo Filosófico. Tiago, voltaremos a esse assunto com outros detalhes, com outras nuances. Abração bem forte e até a próxima. Até para os ouvintes. Um abraço para o nosso ex-aluno lá. Eu não disse o nome porque ele não me autorizou. Depois, se ele autorizar aqui na rádio, a gente diz o nome. Um grande abraço. E o nosso querido Ridalvo